Olá pessoal, espero que esse vídeo lhes encontrem bem. Consolidando aqui o entendimento sobre o Instituto da Oposição. Tá? Então, terminada a leitura aí do capítulo sobre oposição, é até um capítulo um tanto quanto curto, porque a oposição é um procedimento um tanto quanto curto, né? A previsão e as disposições são curtas. Necessário dizer que a oposição, antes do CPC de 2015, que entrou em vigor em 2016, era uma hipótese típica de intervenção de terceiros. Tá? Então, no CPC de 73, a oposição configurava uma hipótese típica de intervenção de terceiros. Isso importa dizer que ela alçou a categoria de procedimento especial. Então ela deixou de ser um simples, né, uma simples espécie de intervenção de terceiros e passou a ser um procedimento especial, né, trazido pelo artigo 682 do CPC de 2015. Né? E o que é, né? O que configura a oposição? A oposição é aquela hipótese em que um terceiro, né? E agora ela não é mais uma espécie típica de intervenção de terceiros, ela é uma espécie atípica de intervenção de terceiros ao lado dos embargos de terceiro, né? São hipóteses em que um terceiro entra no processo, né? Mas são típicas, não são hipóteses típicas, não são aquelas caracterizadas como hipóteses típicas de intervenção de terceiros. Mas a oposição, ela é sim, não deixou de ser uma hipótese agora atípica, né, com procedimento próprio de intervenção de terceiros. Por quê? Porque uma determinada pessoa, ela pode olhar para um litígio entre A e B e concluir o seguinte: A e B disputam um determinado direito, mas esse direito não é de A nem de B, é meu. Ou seja, a oposição é justamente o procedimento em que o terceiro ele conflita com os interesses do autor e réu, pretendendo para si o reconhecimento daquele direito controvertido no processo. Então, na realidade, a oposição ela tem um nome bem característico que seja exatamente a oposição ao direito em que controvertem as partes iniciais do processo. Ela entra no processo e diz o seguinte: esse direito não é de A nem de B, é meu. É meu. Tá? E aí ela pretende que a sentença seja proferida a seu favor. Que o juiz diga o seguinte: realmente, o direito não é de A nem de B, é de C. É daquele que entrou no processo como um terceiro oponente. Tá? E é uma ação própria. É um procedimento próprio. Né? Quando eu digo entrar no processo, é entrar com um procedimento. É atravessar aquele processo com um procedimento próprio. Né? Por quê? Porque é uma ação. Portanto, é um procedimento que é autuado, inclusive em apartado, distribuído por dependência àquele que já está tramitando. Então, ele é distribuído por dependência, autuado e apartado. Tá? Então, veja, os requisitos da petição inicial são os mesmos. Né? Os opostos são citados para contestar o pedido no prazo de 15 dias. Alguém pode reconhecer o pedido? Pode.
A oposição, a oposição ela é oferecida em face de A e B. Se A reconhece o pedido do oponente, contra B vai prosseguir a oposição. Tá? Então ela vai tramitar simultaneamente a ação originária, sendo ambas julgadas pela mesma sentença. Tá? Se a oposição ela for proposta após o início da audiência de instrução lá da primeira ação, o juiz pode suspender o processo ao fim da produção de provas. Então, a oposição é um procedimento especial, né? Antes era uma intervenção típica de terceiros. Ela vai ser sentenciada na mesma sentença, vai ser sentenciada na mesma oportunidade da ação, da primeira ação, né? E se alguém reconhecer o pedido do oponente contra o outro, a ação vai prosseguir. Então é um procedimento interessante, né, em que o oponente ele pretende reconhecer para si o direito controvertido anteriormente pelas partes iniciais. É isso aí, pessoal. Espero que tenham feito boa leitura e espero que gostem aí da consolidação. Esse comentário, né, não é nem uma consolidação, não é nem uma aula, mas é um comentário sobre o procedimento de oposição. Muito obrigado, até logo.